Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma live e desta vez aquelas famosas lives unbox aqui do nosso canal que a gente costuma fazer aqui praticamente todo mês, né? Que é quando a gente tem novidades, quando a gente ganha umas bênçãos aqui, tá bom? Chama todo mundo para a live, gente, já chama aí, todo mundo vem para a live, vem para a live, vem para a live. Porque a gente quer ver todo mundo aqui. Vem para a live, pessoal. Enquanto vocês estão chegando, eu estou aqui ajeitando, ajustando algumas coisas ainda, para ver se a gente entra aqui ao vivo o mais rápido possível. Ok? Como é que vocês estão? Onde é que vocês estão? De que lugar vocês estão falando? Como está o nosso som e a nossa imagem? Me diz se está tudo perfeito. De onde você está me assistindo, se você está me assistindo no Facebook, se você está me assistindo de algum lugar aí do mundo, fala. É lógico, você está me assistindo de algum lugar do mundo, né? Você não está me assistindo de outro planeta. Acredito eu que não, né? Acredito eu que não mesmo, né? Então, por favor, pessoal, queira nos dizer aí se está tudo bem, se está tudo certo. Eu estou ajustando ainda algumas coisas aqui, estou ajustando ao vivo mesmo, viu? Estou ajustando ao vivo mesmo. Calma aí, calma aí, calma aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É porque algumas coisas eu deixei passar, né? Então estou tentando ajustar. Muito bem, muito bem. Então sejam todo mundo muito bem-vindos a mais uma live. Você que está me assistindo em outras redes, eu gostaria de te dizer que nós estamos no YouTube, que a nossa rede principal é no YouTube. Então eu convido todos a estar conosco aqui no YouTube. Gente, eu estou tendo umas dificuldadezinhas pequenas aqui para me ajeitar algumas coisas, mas daqui a pouquinho tá tudo certo, ok? Eu estou tendo um probleminha com o Facebook. Facebook está dando um probleminha aqui. A gente chega lá daqui a pouco. Daqui a pouco. O que é isso aqui? Meu Deus do céu, qual é o problema? O que está acontecendo? Deixa eu ver. Ai, 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 ai. Pera aí, gente. Gente, aqui não é mole não. Aqui se você não fizer tudo certinho na hora, depois é problema. Depois é problema. É problema. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Eu vou desistir do Facebook, viu? Porque o negócio aqui tá sério, gente. O negócio aqui tá ficando difícil. Glória a Deus, glória a Deus. Acho que para Facebook hoje não vai rolar, hein? Facebook hoje não dá, hein? Facebook hoje não vai dar certo. Deixa sem Facebook mesmo. Então nós estamos aqui nas outras redes sociais. YouTube, eu acho que, não sei se o Instagram, estamos em várias redes sociais. Deixa eu ver aqui, se eu dar uma paz do Senhor aqui para os irmãos. A paz do Senhor Marcelo Ramos Barros, aliás. A paz do Senhor Leandro Lima. Eu estou com a tela aqui do lado, é por isso que eu estou olhando para o lado. Então, quando eu olhar para o lado, você entenda que é porque eu estou com a tela aqui do lado, porque senão você não vai saber o que é porque que eu estou olhando para o lado, e você precisa saber porque eu estou olhando para o lado. Eu estou olhando para o lado porque a tela está aqui do lado. Leandro Lima, paz do Senhor, chegou, é de Recife. Glória, paz do Senhor. William Oliveira, boa noite, meu querido. A paz do Senhor. Ailton Andrade, e aí, meu santo, paz do Senhor Jesus. Chegou a paz do Senhor Caio, a paz do Senhor Fernando, a paz do Senhor. Ué, Ailton Andrade, não, som e imagem tá ok, tudo ok. Bíblia de Estudo Thomas Nelson, será que tá aí? Será que tá? É provável, hein?
A paz do Senhor, Fátima Lima. A paz do Senhor, Pintor Belo Artes. Fiz a propaganda aí, ó. Teu clube de pintura aí, ou seu comércio. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindos, bem-vindos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Facebook vai achar ruim, porque hoje não vai dar, hein, Facebook? Eu acho que Facebook hoje deu ruim, né, Facebook? Mas os outros estão. Tá tudo legal, né, gente? Tudo beleza mesmo, tudo na bênção, né? Tudo funcionando legal. Então, roda a vinheta. Glória a Deus, coisa boa. Vamos falar de coisa boa. O que será que nós temos aqui? Bom, gente, nós temos a Bíblia Thomas Nelson aqui. Nós temos a Bíblia de Estudo Thomas Nelson. Mas, para segurar você, eu quero que você fique aí nesta bendita live por mais tempo. Então, eu só vou mostrar a Bíblia de Estudo Thomas Nelson que temos aqui, que você já conhece, mas eu vou dar algumas opiniões. Você vai ver qual é a cor da capa desta aqui, e etc. e tudo mais, só depois que eu te mostrar esses livros aqui. Por quê, pessoal? Porque é uma benção, é muito bom, a gente tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para dizer, são dicas também maravilhosas que eu gostaria que vocês conhecessem, que vocês ficassem por dentro. Pai do Senhor Atelier, a paz do Senhor Gleice Lima. Quem acerta ganha a Bíblia que está aí? Tio. Amém? Então vamos lá. Aí não tinha graça, né? Só tinha graça para vocês, né? Que coisa, hein? Vocês estão espertinhos, hein? Bom, gente, maravilha, maravilha. Obrigado aos nossos parceiros que nos envia, que faz questão de nos ajudar aí. Muito obrigado, ok? Obrigado, Zezão. Zezão, você disse que meu pai era o bêbado, né? Mas, obrigado, Zezão. Viu? Deixa eu... gente, eu não aguentei a curiosidade, e eu acabei meio que abrindo um pouquinho, sabe? Só um pouquinho, assim, só uma coisinha pouca de nada, né? E aí agora já sabe, né? Então, mas eu vou mostrar os livros que chegou, tá bom? Eu abri só um pouquinho. Mais um vídeo, mais uma live unbox. Vamos lá? Então, mas assim, o lacre os livros estão lacrados, hein? O livro que eu vou mostrar está lacrado. E depois a gente vai fazer uma série de vídeos apresentando esses livros que a gente tem aqui hoje, tá bom? Muito bem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Da CPAD, os livros que vieram agora aqui para a gente. E o primeiro livro que eu vou apresentar aqui para vocês é o livro de John Bevere. Gente, John Bevere. Eu tinha visto já livros de John Bevere, só que uns livros num formato digital, sem pirataria. E agora, finalmente, eu tenho um livro impresso de John Bevere, e o livro é esse aqui, ó. Assim diz o Senhor. Pentecostalismo, gente. Continuismo dos dons. Esse livro que está escrito Assim diz o Senhor, como saber quando Deus está falando através de outra pessoa? Alguém pode até imaginar que é um livro sobre cessacionismo, melhor dizendo, porque é o seguinte, existe uma doutrina aí na teologia chamada teologia reformada, né, dos reformados, dos tradicionais, que prega que os dons espirituais não existem e batem principalmente no dom de profecia, dom espiritual de profecia. Porque, segundo eles, os dons espirituais... Eu estou sacudindo a câmera, não estou? Segundo eles, os dons espirituais cessaram com a morte do último dos apóstolos.
com a morte do último dos apóstolos, que teria sido João, o evangelista João. Na verdade, ou o apóstolo João, né? Na verdade, veja bem, este livro faz o contrário. Ele não apenas confirma que o dom espiritual de profecia é real, é autêntico, continua na igreja, não apenas confirma que o cessacionismo é uma ideologia, digamos assim, tradicional, mas, acima de tudo, ele vem falando sobre o dom em si, como você vê aqui, elucidando a questão das bases do dom. Eu vou ler aqui a contracapa para vocês verem, né? Primeiro eu vou tirar aqui, ok? Se inscreve no canal, deixa o like, antes que você esqueça do like, tá certo? Eu vou ler todos os comentários dos irmãos, tá bom? Então, os irmãos já deixam logo o like e deixa o seu comentário aí. Dons espirituais de profecia. Você já teve experiência nesta área? Seja de receber uma profecia que se cumpriu, ou de ser frustrado por alguma coisa que você recebeu, mas não era autêntico? Ou você mesmo já teve a experiência de Deus te usar nesse tão sublime dom espiritual? Eu queria saber de você aí. Diga para mim aí. John Bevere, Assim Diz o Senhor, e o livro tem uma capa bonita, é ou não é? Olha a capa linda deste livro. Olha a capa linda deste livro. Gente, o QR Code que está aí no canto não é da compra do livro, não. A compra do livro eu ponho na descrição do vídeo, para quem quiser adquirir. Esse QR Code que está aí é para o pessoal que quiser entrar na nossa página do Instagram, ok? Aponta a câmera do celular aí que você vai direto para lá. Ou usa o nome que está aí no rodapé do QR Code. Assim Diz o Senhor. Esse livro tem, com a bibliografia, 208 páginas. 208 páginas. Quer dizer, é um livro pequeno, não é um livro grandioso. Um livro que você pode ler aí, começa hoje, termina amanhã, né? Com pausa, né? Mas é um livro bem interessante. A gente vai fazer depois reviews desses livros para que você possa ter um entendimento sobre esses livros, tá bom? Ver como é por dentro. Assim diz o Senhor, Bevere desanuviou os ares e nos deu uma chave para a porta do discernimento, diz Ted Hungard. Como você sabe quando Deus está falando? Hoje há uma fome insaciável pela palavra profética do Senhor. Os cristãos estão avivados por receber a palavra do Senhor, ou estão ávidos por receber a palavra do Senhor e por compartilhá-las. Eu estou muito enganchado hoje, né? Juntamente com o desejo autêntico por aquilo que é real. Vem uma vulnerabilidade ao ministério profético excessivo ou falsificado. Aí veja só, neste livro que inspira e alerta, o respeitado autor e professor John Bevere compartilha com você como discernir a profecia com exatidão, lembrando que não é profecia canônica. O cânon da Bíblia está fechado, não tem profeta que tem autoridade mais que o cânon. Quem crê no dom espiritual de profecia jamais vai achar que um profeta tem duas coisas. Primeiro, que a boca de Deus está falando na dele, isso não é verdade, no dom de profecia espiritual, ou que a sua profecia ou tal profeta tem a mesma autoridade que os escritores sagrados, a forma de não, dos escritores sagrados. Nenhum continuista dos dons crê nisso. Então, ele vai discernir a profecia com exatidão. Como falsa profecia pode estar exata com relação ao seu passado e presente? Quer dizer, uma falsa profecia ela vai explorar isso, atirar no escuro para trazer elucidação sobre supostas elucidações sobre o seu passado e o seu presente. A verdadeira profecia fala do futuro e é confirmada pelo cumprimento, né? Então, ela pode, a falsa profecia, acertar sobre o passado e o presente, mas errar em relação ao seu futuro.
Também como a profecia falsificada deixa você infrutífero. Como discernir um profeta verdadeiro de um falso profeta? Com a palavra, claro. Como responder quando uma mensagem profética não é de Deus? E como ser guiado pelo Espírito e muito mais. Olha só essa bênção. Esse autor, pessoal, ele tem vários livros na área pentecostais do continuismo sobre vários assuntos. Quando você vê livro de John Bevere, pode adquirir, porque os livros de John Bevere é muito bom, são bons. Os livros de John Bevere é bom. E é da CPAD esse daqui. Olha o título desse livro, gente, é arrasador, hein, irmãos? Assim diz o Senhor é uma pergunta. Usar a expressão assim diz o Senhor como se fosse o profeta canônico é válido? Dá certo isso? Assim diz o Senhor, John Bevere. Então aqui não vai questionar, quer dizer, não vai rebater. O dom espiritual de profecia não é para hoje. Não vai falar isso, porque está errado dizer isso. O sensacionismo é um escorregão muito feio na teologia dos tradicionais. Ele vai ensinar sobre a questão dos dons espirituais, ok? Então é muito interessante. CPAD, John Bevere, assim diz o Senhor. Aí eu já vou ler os comentários dos irmãos, mas aqui nós temos no rodapé aqui o seguinte, pessoal. Deixa-me ver. Agradecimentos e tal. Calma aí, gente. Deixa eu procurar aqui o índice, né? É a primeira vez que eu estou tendo contato com esse livro. Esse livro está no Brasil há décadas atrás, né? E agora tem uma atualização dele. Ó. Ele está pela primeira vez publicado em inglês em 99 nos Estados Unidos. E no Brasil ele está desde 2009, né? Então já faz um tempinho, não muito, mas já faz um tempo, né? E deixa eu ver aqui. Ué, não tem índice? Cadê o índice? Sumário. Todo livro tem um índice. Não é possível, né? A necessidade do ministério profético, prefácio, a necessidade do ministério profético, o engano generalizado, o verdadeiro ministério profético 1, o verdadeiro ministério profético 2, a contaminação profética, a profecia pessoal, falando aos ídolos do coração, a contaminação por mensagens proféticas, ensinou rebelião ao meu povo, a operação de Jezabel, designado por Deus ou por si próprio, a picada de Jezabel, conhecendo as profecias ou os profetas pelos seus frutos, o amor da verdade, testando e lidando com a profecia individual, epílogo e notas no final. Você tem que livro magnífico. Esse aqui é daquele que a gente tem que correr para ler. É mais um que vai ser lido em 2023, né? Por mim aqui, e fica aí a recomendação. Irmãos, veja só. Tem gente que nos confunde com igrejas neopentecostais, outros acreditam que o movimento reteté é bíblico, nos confunde com esse falso movimento que se chama reteté. Nada disso é bíblico. Porém, os dons espirituais são reais. Os dons espirituais é uma coisa difícil de você ensinar na igreja, porque se você ensina de modo muito tradicionalista, deixando os dons de lado, ou deixa de ensinar sobre os dons, as pessoas têm a tendência a não crer mais nos dons na igreja, e, portanto, não vemos mais essas operações na igreja, porque tudo é pela fé. Agora, se você ensina sobre os dons, mas não ensina direito, as pessoas ficam fanáticas ou causam problemas até de divisões, como por causa de dons espirituais, a culpa não era dos dons, mas sim de quem não tinha sabedoria para executá-los, na igreja de Corinto, que o apóstolo Paulo escreve com tanta confusão que eles tiveram. Então, o livro aqui, a dica do livro aqui, desse vídeo, dessa live unbox, é John Bevere, Assim Diz o Senhor. Vale a pena, vou deixar o link na descrição. Deixa eu ver aqui os comentários aqui dos irmãos, para a gente dar continuidade.
e tem muito comentários, né? Vamos lá, ganhei um livro, Espiral Hermenêutica, porém eu estou começando agora, o senhor pode me dar uma dica de leitura? Você está começando agora, compra a Espiral Hermenêutica. A Espiral Hermenêutica não dá, né? Deixa ele lá para frente, guarda ele aí com carinho que ele é bom. Você devia ter comprado a hermenêutica fácil e descomplicada, né? Que é introdutória. Na verdade, estudar hermenêutica agora é muito cedo, né? Estuda a Bíblia em si, se dedica ao texto sagrado em si, o texto sagrado sozinho e toda essa questão. Aí você já começa com uma coisa, deixa eu desprender aqui um fio da câmera, gente, porque está balançando a câmera. Você quer começar logo com uma coisa tão grande, né? Aí não dá, gente, tenha paciência, né? Ninguém vai para o colégio e começa do bacharel, do doutorado, da pós-graduação, né? Vai com calma aí. Tem uma pergunta: quando morremos na outra vida, não vamos ter lembranças daqui? Como Deus vai nos julgar se não vamos lembrar de nós, de nada aqui? Em nenhuma parte da Bíblia fala que não teremos lembrança. Muito pelo contrário. Só o fato da Bíblia falar que vai consolar já revela que vai ter lembrança. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Quer dizer, haverá consolo. Por acaso o consolado esquece alguma coisa? O consolado só não sente mais a mesma tristeza que sentia antes do consolo. Então, isso já está implicitamente, talvez até explicitamente, claro, de que vai haver lembranças, vai haver reconhecimento de pessoas, vai haver lembranças sobre o Calvário, sobre as Escrituras, até porque você chega lá pela fé. E o próprio Jesus também disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Existe na Bíblia um monte de texto que fala disso. Não existe uma coisa que tira a lembrança. Pra você ter uma ideia como as características estão lá, as lembranças são tão vívidas, que Moisés e Elias no Monte da Transfiguração era Moisés e Elias. Não, ali não foi real, ali foi um espectro, uma visão. Tá, ali não foi necromancia. Ali foi o Pai da eternidade se comunicando com a eternidade. A história ou parábola, se você quiser assim considerar, do rico e Lázaro, mesma coisa, ilustra muito bem. Não existe nada disso. Inclusive, quando Lázaro vem da morte para a vida de volta, Lázaro não sofre de amnésia nenhuma. Então, tem muitas coisas que a gente precisa reconhecer. Não existe essa de inconsciência após a morte. É um conceito teológico de uns hereges que criaram por aí. Não existe essa. O apóstolo Paulo escreveu que depois da morte nós seremos, que na ressurreição nós seremos como Cristo. Cristo morreu, foi, não esqueceu nada, voltou com as mesmas lembranças e o corpo até com a mesma aparência, só que restaurado. E Paulo diz que nós seremos assim, tal como ele foi. Então, tem uma gama de textos, mortos que oram pedindo justiça, que morreram pela causa do evangelho, pela perseguição ao evangelho, tem na Bíblia falando disso. Então, tem muitas situações. O pessoal inventa muita coisa. Mas a Bíblia não fala que não lembraremos. Fala que não sofreremos, ok? Porque ele nos consolou. A transfiguração de Jesus foi real ou foi uma visão? É real. Tem alguma coisa na Bíblia que diga que foi visão? Tem alguma conotação com visão? De acordo com a interpretação de texto, algum indicativo que ali foi meramente uma imagem fingidora? Jesus realmente não estava ali, realmente não transfigurou? Há alguma parte na Bíblia que diga isso ou que faça alusão a isso? A resposta é não. Foi literal, sem dúvida. É só crer no que o texto diz e ficar só com o que o texto diz lá. Está certo e perfeito. Amém? A paz do Senhor é ao vivo mesmo. Boa noite, Everton. A paz do Senhor. Estou passando muito bem. Obrigado pela pergunta mais uma vez. Niceia, boa noite. De Cruzeiro, São Paulo. Ateliê, paz do Senhor.
Qual a sua opinião sobre curso livre de bacharel em teologia? Vale a pena? Depende do curso, né? Agora sim, você fazer curso que é reconhecido pelo MEC e tal, te dá mais autonomia, né? Geralmente, quando a pessoa diz eu sou formado em bacharel em teologia num curso que não é reconhecido, era um curso livre que o irmão dava tal. Não é muito reconhecido no meio acadêmico, não. O que não significa dizer que é ruim o curso. Tem muitos cursos bons, cursos livres. Agora, tenha cuidado, porque alguns são... coloca lá o que bem quer, às vezes até com heresias. Seja inteligente, peça orientação, inclusive ao teu pastor da tua igreja. Paz do Senhor, boa noite, paz do Senhor Jesus. Estamos juntos, acompanhando a live. Com detalhe, dê like, obrigado pelo like, que o pessoal sempre esquece. Deixa o like, pessoal. Luiz Antônio, boa noite. Você sabe que dia que o povo de Israel costuma se casar? Que dia que o povo de Israel, hoje, atualmente? Não sei. William, obrigado. Deus abençoe. Eu ganhei o livro a espiral hermenêutica, mas vou fazer o que o Senhor me falou. Vou me dedicar mais à palavra do Senhor. Exato. Claro, estuda. Estuda uma teologia sistemática, tem um livro que eu sempre falo aqui, tem vídeo dele aqui no canal, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. É justamente para você que está conhecendo ainda. Faz isso. Faz isso. É o primeiro passo, tá bom? Muito bem. Terça-feira. Sim, Luiz, mas e daí? O que isso tem a ver? Não entendi. Quer dizer que o judeu só casa de terça-feira. Não vou. Não. O Thomas Nelson em questão de notas de rodapé. Não entendi. Não entendi. Não entendi. Não entendi. Estou querendo comprar uma das duas. Qual o senhor indicaria? As duas qual? Eu não entendi. Põe a pergunta de novo. O NA ou Thomas Nelson? Eu que não enxerguei direito, né? NA ou Thomas Nelson? Qual das duas? Rapaz, gosto é gosto. Eu não sei o que você pretende estudar. A NA é uma Bíblia doutrinária, ela trabalha com teologia sistemática e alguns assuntos gerais. A Thomas Nelson, teologia bíblica, ela trabalha com análise de livro a livro e etc. Então, eu não sei o que você quer estudar aí. Você que sabe sua necessidade, né? Às vezes a gente indica um, depois a pessoa, não, você indicou aquela, mas eu não gostei. Não se trata de gosto, se trata de função. Você quer que desempenhe qual função? O que é que você precisa estudar? Já estudou doutrinas? Não, então compra uma doutrina, de preferência pentecostal, que não é o caso da NAA. Acompanhando umas... Já foi... lá no grupo, os irmãos me chamaram de mentiroso por ter enviado uma foto de minha biblioteca com uma imagem ruim. Então, pareceu que era fake. Meu pai disse que não mandasse mais foto alguma. Na verdade, meu filho, o pessoal mandou para mim os links e era do Google aquela foto. Você tem certeza que não era? Bom, eu não vou dizer que você está mentindo, não, por favor. Mas é simples. Está em dúvida? Mostra o código-fonte, que é você. Aparece na foto, só simples assim, vai lá, tira uma selfie, ó, acabou a conversa. Se quiser, né? Porque se não quiser, você não é obrigado a provar nada, né? Tudo em paz, tá bom? Fique em paz. Qual o melhor comentário bíblico? Depende, Joyce. Comentários positivos, exegese, como é que é? Que tipo de comentário? Eu não sei. Assista os nossos vídeos que a gente explica a diferença entre os dois. Aí eu digo um, aí você talvez esteja começando, vai ler esse livro, não gostei, comentário muito complicado.
Ou então ler às vezes é expositivo devocional, inclinado devocional. Eu queria uma coisa mais instrutiva. Tem expositivo que é muito instrutivo, mas alguns são na área do devocional diário, mais simples. Até o vovozinho que fala para o modo e por onde, entende. Então depende, entendeu? Desculpa, eu estou tentando ser mais exato, irmãos. Porque a gente às vezes indica, não, tal é bom, aquele é bom. Aí o pessoal compra e, ai, que decepção, você indicou e não era. E aí é melhor não decepcionar o público, né? Por respeito ao público mesmo. Isaac, Pai Senhor, somos sal e luz. Jesus disse que um profeta mau e profeta em sua um profeta mau é profeta em sua pátria, é pecado jogar bola com os amigos. Bom, deixa eu dizer uma coisa, o que tem a ver sal e luz com jogar bola e com profeta? Eu não entendi. Agora, se você vai. A bola não é pecado. Agora, se você vai jogar bola e fica lá escutando palavrão, que os caras não são crentes, são zombador, fala palavrão, vê uma mulher fica falando bobagem e etc. O que você faz lá? Não só bola. Pode ser na roda de amigos. Se você tem esse tipo de amigo, cai fora, que isso não agrada a Deus. Não se senta em rodas assim. Isso não dá certo. Isso não dá certo. Simples assim. Então não é por causa da bola, né? Que é pecado. Não é pecado jogar bola. Olha, é pecado você jogar bola com esse tipo de gente. Como é pecado não só jogar bola, você sentar para tomar refrigerante com esse tipo de gente. Este ouvido teu não é latrina, né? Para você ficar ouvindo porcaria, tá entendendo? Então esse é o ponto. Isto não tem nada a ver com profeta e etc, e etc. Agora, se a ideia de falar do profeta é respeitabilidade, se você quer ser respeitado como crente, você nunca vai andar com pessoas imorais. Porque pessoas imorais não respeitam ninguém. Pode ser crente, descrente, ateu, juiz, cientista, advogado, não importa. A pessoa imoral é imoral, ela não respeita ninguém. Então cai fora de quem fala imoralidades, piadas indecentes, se você não quiser escandalizar o evangelho. É assim que funciona. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Porque é um dia bom para Deus e para a criatura, é o que fala dos livros de Gênesis. A igreja é a noiva de Cristo, pensa um pouco para você mesmo. Amém? Amém. Eu não entendi bem, mas amém. Amém? Eu não entendi, mas amém, Luiz. Deus abençoe. Ou seja, a pergunta: jogar bola afetaria se a pessoa vai acreditar no que eu estou pregando? Depende dessas pessoas, como eu disse. Pessoas educadas e que quando você está no meio delas, seja brincando de bola ou não, você age como crente em todas as circunstâncias, não é bruto, ignorante, fala palavrão e etc. Por que não vão te respeitar? Por causa da bola? Agora, por outro lado, a questão de obreiro, por exemplo. Um obreiro ir lá jogar bola com a cambada que não é crente. Seja crente só obreiro, obreiro menos ainda. Você acha que esse obreiro tem alguma autoridade? Não é pela bola em si, pessoal. É um meio, e não só bola. É um meio. Outra coisa, às vezes você mora num lugar que é escandaloso. Por exemplo, eu estou aqui no interior do Nordeste, numa zona rural. Pra você tem ideia, numa zona rural. Se eu, um obreiro da igreja, sair para jogar bola, as pessoas já dizem, puxa vida, um pastor de uma igreja jogando bola, as pessoas que não são crentes, até os crentes. Para evitar esse tipo de coisa, eu não vou jogar bola. Porque o que é mais importante para mim? A bola ou que eu não escandalizo o evangelho? Eu renuncio, eu não sou chegado à bola. Se eu fosse, eu faria, como faço em outras áreas da minha vida. Renuncio a fim de que eu não passe por essas situações. Essa é a questão. Não se deve envergonhar o nome de Cristo nem da sua igreja. Maranata, uma dúvida. Os adventistas vão para os céus? Só Deus sabe quem vai para o céu. E o adventista também tem que saber, né? Porque a Bíblia diz, aquele que blasfema contra o Espírito não tem perdão. Eu sempre tive essa dúvida.
Bom, sobre a blasfêmia contra espírito, não sei o que tem a ver com o Adventista sétimo dia. Agora, por que blasfema contra o espírito não tem perdão? Blasfemar, só blasfema contra o espírito, é uma pessoa consciente. Olha, Deus é mais pesado com o crente desobediente, rebelde, do que com o descrente que não conhece a sua palavra e é rebelde. A gente tem que parar de achar que Deus é o bruto, ignorante, ditador, arrebenta e mata, manda para a sepultura o ímpio, mas é bonzinho com o crente rebelde. Isso não é verdade. Quem mais é dado, mais será cobrado. E uma outra coisa que a gente pode também tem que observar sobre o Adventista. O Adventista prega muitas heresias. Muitas heresias. Eu não vou determinar que vai para o céu, para o inferno, e eu não sou o dono da alma deles. Mas eles têm que avaliar os conceitos deles. Amém? Qual a visão nos estudos da NAA e da Thomas Nelson? Thomas Nelson a gente vai falar mais à frente. A NAA, meu querido Leandro, ela é calvinista, pós-tribulacionista, ela tem essas vertentes. Não tem nada de pentecostal. Só na questão dos dons, ela é continuista dos dons, mas não totalmente com a visão pentecostal. A noiva de Cristo é a nova Jerusalém, Apocalipse 21, 2. Também, a alusão é tanto à igreja como esposa, quanto à cidade, que é onde a igreja vai habitar. Por isso é falado com os dois. Adriano Oliveira, a paz do Senhor Jesus, uma pessoa casou e por algum motivo se divorciou. Um deles se converteu e está na igreja. Casou novamente, agora convertido. E já que este faz parte da igreja, casou-se na igreja. Sim, continue aí. Uma pregadora falou para mim que eu sou Pedro várias vezes, eu não sei por quê. É nervosão? Pedro foi muito importante para Jesus, sem dúvida. Será que eu vou ser pregador da palavra como ele foi? Depende. Você sente o chamado para ser pregador? Você prega? Você estuda a palavra? Você tem uma vida de oração constante? Você sente vontade disso? Você sente no seu coração que Deus chama para isso? Se a resposta for não, você não vai ser Pedro, você não vai ser João, você não vai ser pregador nenhum. Simples assim. Mas Deus falou, e aí tem gente esperando que, como que Deus vai pingar um pingo de azeite na cabeça e a pessoa vira pregador. Isso não existe. Não existe o dom da pregação. Não existe o dom de pregador. Você já viu na Bíblia assim escrito? Dom de pregação. Você já viu isso na Bíblia? Não existe. Existe o chamado para pregar o evangelho. Primeiro, como evangelizador, o chamado é para todos. Ide por todo mundo e pregai. Como conferencista ou evangelista da igreja, que é um pregador da igreja, profeta ou mestre, aí é uma questão de dom ministerial. Então, tem essa questão para a gente procurar entender. Em relação a te comparar com Pedro, isso pode ser positivo ou negativo. Negativo, Pedro era violento, gostava de arma e tinha dificuldade de perdoar. Positivo, Pedro se arrependeu, teve uma vida na presença de Deus e morreu pela causa do evangelho. O que você acha que te chamaram de Pedro? Vê aí. Minha biblioteca é inspirada nessas bibliotecas antigas. Meu irmão, é simples. Se você quiser, tira uma foto com você na biblioteca e pronto, acabou. Tira mais de uma foto. Aproveita, faz esse sinal aqui na foto, ó. Ok? Ou algo do tipo assim, para identificar, enfim, tira a foto com você ou com o papai, manda, não é possível que seu pai tenha uma biblioteca dessa, não tem uma foto nela, porque eu tenho essa humildade aqui, tadinha dessa aqui, diante daquela da foto, eu tenho milhares de fotos dela, então, com ela, né? Então, faz isso, meu irmão, que acaba, tá bom? Se o irmão quiser, bem, tá bom? Fique em paz, ok? Me explica melhor Isaías 65. Põe o texto aí, facilita para a gente, que eu ainda tenho que abrir aqui umas caixas. Gente, eu vou parar de responder perguntas, que eu vou abrir logo essas caixas.
porque diz a pessoa antes podia se divorciar, agora não. Mas o casamento não é uma instituição de Deus, e Deus se faz presente, porque já se converteu e retornei, ou retorne, como é que é? Bom, deixa eu ver se eu entendi. A pessoa não era crente, é isso? E aí teve uma vida lá casado antes de ser crente. Se divorciou daquela pessoa, depois de crente, casou com um crente na igreja. Deus é a favor disso, já que Deus é contra o divórcio? Deus é contra o divórcio em qualquer situação, seja crente ou não crente. Mas veja, os erros de antes de ser crente, uma vez que a pessoa se arrependeu, confessou os seus pecados a Cristo, se arrependeu de verdade, ela pode começar uma nova história na igreja, casando-se com um servo de Deus, uma serva de Deus. Simples assim. Passado de antes de ser crente é passado de antes de ser crente. Ele não pode praticar erros depois de crente. E se acontecer, não vamos generalizar a questão de divórcio, mas se acontecer, cada caso é um caso. Se for de modo pecaminoso que socorreu, ou seja, indevido para a Bíblia, geralmente divórcio aí, meu irmão, é problema. Agora, existem pessoas na igreja que se divorciam porque apanham do marido, porque é humilhado pelo marido, porque existem homens e mulheres que se separam do casamento, porque é rejeitado no casamento, entende? Porque não é só por a questão de diferenças de temperamento, não justifica separar por diferença de temperamento, a não ser quando o temperamento ruim está havendo agressão física. Essa pessoa pode separar, aliás, só não pode, como deve, do que viver apanhando de um endemoniado. Deve, porque um capeta desse tem que ir para Maria da Penha. Então tem um negócio desse, tem algumas situações. Às vezes a mulher é traída ou vice-versa, não tem obrigação de ficar num casamento traído. Nós aconselhamos o perdão, mas entendemos que nem em todo caso a pessoa se sente possibilitado, o traído, de perdoar. Às vezes o traidor não muda, fala, promete, tal, volta a fazer de novo, quebra a confiança total do cônjuge traído, acabou. Igreja nenhuma tem autoridade para impor um casamento a ninguém. Então tem várias situações que pode causar um divórcio. Nem todo caso pode ter segundo casamento, mas tem muitos casos, sim, que é permitido o divórcio, tá bom? É tolerado, digamos assim, o divórcio. O novo Bican e o Champlin, qual versículo por versículo? O novo Bican é versículo por versículo e o Champlin também, só que o novo Bican é expositivo e o Champlin é exegético. Veja o vídeo do de Champlin, por exemplo, aqui no nosso canal, você vai entender essa diferença, tá bom? A pergunta é o que significa um profeta não é profeta em sua casa. Não é isso que a Bíblia diz. Não existe esse versículo na Bíblia. Um profeta não é profeta em sua casa. Não existe esse versículo na Bíblia. O versículo na Bíblia é que um profeta não tem honra em sua casa ou na sua própria pátria. É isso que existe. Quer dizer, ele é profeta. Mas as pessoas que conhecem a individualidade dele acham que um profeta tem que ser diferente do que esta pessoa, porque julga o dom pela natureza e o comportamento da pessoa. Eu não falo comportamentos imorais, eu falo de defeitos que todo mundo tem. Mesmo um homem de Deus tem. Então, por isso, ele perde a autoridade na sua casa. É assim. Não tem um versículo, um profeta não é profeta na sua casa. Porque conseguir falar sobre a palavra de Deus com tanta eloquência igual a você. Como? Época, tempo, sabe? Estudar a palavra, ter comunhão com Deus, hábito com a Bíblia. E o resto é a presença do Espírito Santo. E não é assim na noite por dia, eu sou seu pregador, vou começar amanhã. E aí, não, é prática. Tem que ser timidez e tal, é prática. Vamos abrir logo nossas caixas? Vou parar de responder, tá? Por enquanto. Vou parar de responder, a gente vai abrir nossas caixas. Senão eu fico aqui até amanhã, né? Obrigado pelas perguntas, são perguntas importantes. Vamos para o próximo livro. O nosso livro agora desta Live Unbox
é um livro que amo muito. Eu estava esperando adquirir esse livro faz muito tempo. Obrigado, gente. Faz muito tempo. De Henk Hanegraaff. Olha, Hanegraaff, famoso autor, também na área pentecostal, escatológica, Ressurreição, uma poderosa defesa do principal acontecimento do cristianismo. Aqui nós temos um livro que vai envolver tanto a ressurreição de Cristo, colocar aquilo ali, tanto a ressurreição de Cristo, quanto a ressurreição dos salvos. Mas principalmente a ressurreição de Cristo, já que a ressurreição de Cristo é a nossa vitória, né? Porque se Cristo tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, era vã a nossa pregação, diz o apóstolo Paulo. Então é o sentido, é o que dá sentido à veracidade e veracidade do evangelho. É Jesus não está morto, senão Jesus teria sido apenas mais um profeta que Deus usava, ou um impostor, já que ele afirmava ser o próprio Deus e Filho de Deus. Dava testemunho de si mesmo. E como eu sou, e antes de Abraão existir eu era e tal. Enfim, então você tem aqui ressurreição. Uma poderosa defesa porque é apologética. Tem gente que duvida da ressurreição. Aliás, tem gente que fala que Jesus nem veio em carne. Sério, não crê na encarnação. Não é reencarnação, não é é encarnação. Tem gente que não crê na encarnação de Cristo. E aí você tem aqui um livro apologético. Apologética é uma matéria da teologia que estuda combatendo falsas doutrinas, pessoal. Olha o autor aí, ó. Bonitão. Olha o autor. O autor é Henk Hanegraaff. O Henk Hanegraaff já é famoso, viu? Por escrever livros parecidos com esse daqui. As letrinhas são pequenininhas no fundo do livro, ó. CPAD, mais uma vez, é um livro apologético e, ao mesmo tempo, também escatológico e cristológico, porque vai falar do que Jesus fez, ressurreição. Pasmem, tem gente que acha que Jesus não ressuscitou. Outros dizem que Jesus ressuscitou com outro corpo e não com o mesmo, que é uma heresia. Outros falam que a ressurreição foi simbólica. Outra baita heresia. Jesus é o mesmo que morreu e ressuscitou. Mesmo corpo, mesma coisa. Assim como os mortos em Cristo são os mesmos. O capítulo da ressurreição, 1 Coríntios 15, deixa bem claro isso. E muito mais. Ok? A ressurreição. Livro lindo, muito bem feito essa capa desse livro. Rapaz, que coisa, hein? Rapaz, eu tô cheio de riquezas aqui em casa. Eu vou pôr o link na descrição depois, tá? Para vocês adquirirem aí. Em seu estilo único e provocante, Henk Hanegraaff explora a centralidade da ressurreição para a mensagem do Evangelho, pelo que cremos e como vivemos. Ressurreição é um recurso rico para a defesa da nossa fé. Inclusive, de ler é John MacArthur, ninguém menos que ele. Igreja Comunitária da Graça. Legal, olha, John MacArthur, gente, fala isso, né? Max Lucado diz, os insights incisivos de Henk contribuíram muito para aguçar os meus. Que maravilha. Norman Geisler também diz, poucas são mais importantes e mais certas que a ressurreição. E não conheço, poucas coisas são mais importantes e mais certas do que a ressurreição. E não conheço nenhum livro que a torne mais pertinente. Ressurreição de Henk é leitura obrigatória para todo crente. Dr. Norman Geisler. Maravilha, que é autor, está ali atrás, dos dois volumes da Teologia Sistemática da CPAD. Que maravilha. E tem outros autores aqui que indicam, né? Nesse seu mais recente livro, a orelhinha do livro, ó.
Nesse seu mais recente livro de grande aceitação, o escritor Henke demonstra que a ressurreição é mais certa que a morte. Entender a ressurreição mudará o mundo para você, ou como você vive, porque sem a ressurreição não há esperança. De fato, sem a ressurreição não há cristianismo. René Graeff expõe os ataques errôneos impetrados contra a ressurreição de Jesus Cristo, proveniente de fontes como o judaísmo, que assegura que ela nunca aconteceu. As testemunhas de Jeová, que sugerem que o corpo físico de Jesus foi descartado, exatamente, olha que cão, né? Que coisa terrível. Destruído ou dissolvido em gases, diz os testemunhas de Jeová. Onde eles viram isso, não sei. Invencionice, né? Os eruditos do grupo Seminário Jesus, que afirmam que a ressurreição é uma criação ilusória de fatos que se desejaria que fossem realidade, olha que absurdo. Aí ele vem aqui explicar algumas coisas sobre a ressurreição dos crentes, sobre a ressurreições dos crentes. Ele diz, ó, teremos de fato um corpo tangível e físico na ressurreição? Ele vai explicar no livro. Que idade nosso corpo ressuscitado terá? Adão não foi feito criança, né? Que idade terão, então, as crianças que ressuscitarem em Cristo? Se o céu é perfeito, não será perfeitamente chato? Será que Adão se cansou do Éden? Será que vamos nos cansar do céu? Né? A alma pode sobreviver sem o corpo e sem cérebro? A alma. O que você acha? Que é a imortalidade da alma, que a Adventista do Sétimo Dia, Testemunho de Jeová e outras seitas pregam que a alma morre, não só o corpo, pois não crê na imaterialidade da alma, imortalidade e imaterialidade. A reencarnação e a ressurreição são auto-excludentes? Olha, que maravilha! Depois de ler esse livro, você estará pronto a viver com propósito e paixão renovados e verá esta vida como oportunidade para fazer a diferença. Acima de tudo, as verdades bíblicas reveladas em ressurreição o capacitarão a viver cada dia com a eternidade em mente. Meu Deus, que livro para pentecostal! O movimento pentecostal indica que eu não vi ainda vídeos dele aqui no canal, aqui no YouTube. Pode ter, mas eu não vi. Meu Deus, que coisa magnífica. Ressurreição. CPAD. Veja, a CPAD não lança muitas obras grandes. Poucas obras grandes ela lançou. Eu tenho aqui algumas delas. Algumas que ela ainda gostaria de ter. Mas ela não costuma lançar muitas obras gigantes. Mas na matéria desses livros pequenos, gente, dessas pequenas, porém muito relevantes, muito importantes obras, você tem que ter, a CPAD é show de bola. E livros que custam pouquíssimos reais. São livros muito baratos, são livros que o preço fica aquém da importância que eles têm. Vou pôr o link na descrição do vídeo para vocês que quiserem adquirir. O livro é uma obra de peso, é uma obra magnífica, muito bom, muito bem ordenado. Olha o sumário, eu não sei se vai dar para vocês verem aí o sumário, olha o sumário. Não vai dar para ler, né? Depois a gente faz review, tá bom? Dica extraordinária. Esse aqui eu já percebi, porque eu já estudei o tema, né? Em outras ocasiões, respostas definitivas a perguntas relativas à ressurreição. Ó, esse aqui, meu irmão, aí os irmãos estavam perguntando aí sobre se lembraremos das coisas na eternidade. A ressurreição na Bíblia demonstra também que tanto a pessoa morta em Cristo e também o que está no inferno lembra do que ficou para trás, e também aqueles que ressuscitarem, tanto o ímpio quanto o justo, lembram. É por isso que diz que o ímpio vai ser julgado segundo as suas obras. Já pensou o cara morrer para o inferno e esquecer de tudo? Como é que ele vai ser julgado do que ele não lembra? Como é que fica esse julgamento? Não, eu não lembro, eu não sei. Foi? O que é isso? Não faz sentido. Então, você estudar um livro desse, um tema desse, é brilhante, é muito bom.
Escatologia. Eu vou lançar um vídeo aqui, um livro, quem dera. Vou lançar um vídeo aqui no YouTube sobre obras de escatologia para pentecostais. Está para sair aí o vídeo, tá bom? Já adiantando. Então, a gente vai indicar, talvez a gente indique esse também no meio, né? Vamos olhar ele direitinho. Fica a dica, pessoal. Uma inspiradora e poderosa defesa do evento central do cristianismo. O evento central do cristianismo é a ressurreição de Cristo e não o Calvário. Você sabia disso? Porque se Cristo, como eu disse, se Cristo tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, toda a pregação do evangelho seria em vão. O apóstolo Paulo diz isso. Sim, ele vive e nós o veremos ressurrecto, como o próprio Tomé viu. E ai daquele, para aquele que duvidar que Jesus está com o mesmo corpo, eu indico o texto, que a resposta de Jesus para Tomé. Tu duvidou, Tomé? Seja crente e não incrédulo. Porque Tomé disse, eu quero pôr o dedo lá, para ter certeza que era o mesmo Cristo. Tinha as marcas. Sabe para quê que tem as marcas? Para provar que não é outro corpo. É ele mesmo, não é outro, não é um impostor, não é um fantasma, não é outro corpo. É o próprio Jesus, no mesmo corpo que encarnou o Verbo e que morreu na cruz e que ressuscitou ao terceiro dia. Não é 3 dias depois de morto, é ao terceiro dia. Deus abençoe, amados. Olha a dica aí. Vou pôr também na descrição do vídeo o link deste livro. Maravilha. Então já tem 2 aqui, ó. Um sobre dom espiritual, o outro sobre escatologia, que é um pouquinho maior de escatologia, né? Ambos de autores estrangeiros que são autores muito conhecidos e muito bons. São autores muito bons. Deixa eu colocar eles aqui. Que bênção do Senhor Jesus Cristo. Hermenêutica fácil e descomplicado. Acho que é suficiente para todo mundo, tá bom? Muito bem, Ronald. Vou mandar uma foto depois de uma reforma que está tendo aqui para calar a boca esses caluniadores. Que não manda logo. Você não já está com a biblioteca aí, manda logo. Aí vai dizer que você montou a foto em outro lugar, ou que você mudou a coisa para dizer que é, mas não é. Tá entendendo? E lá no grupo, assim como eu, tem uns lá que entendem de Photoshop. Então, se você quer mandar, você não precisa, irmão. Não esquece. Mas se o irmão quiser mandar para se sentir melhor com isso, porque se sente ofendido de alguma maneira, pessoal, é porque, vou explicar aqui para quem está assistindo. O irmão Ronald mandou uma foto para a internet, eu não vou mostrar a foto, mas mandou uma foto para o nosso grupo no Telegram, do grupo do canal, e lá a biblioteca, alguns, viu, Ronald? Alguns acharam a foto da biblioteca no Google Imagem, mandaram para mim no privado. E aí o pessoal ficou duvidando se aquela biblioteca era mesmo real, ou se o irmão mandou um fake. E aí, Ronald está preocupado em provar. Pronto, faz isso. Agora, se você fizer isso em um outro momento, outra coisa, aí o pessoal que conhece Photoshop vai ficar bravo com você aí, rapaz. Vão ficar chateados. Cuidado, hein? Jesus está vendo a gente, tá? Eu quero acreditar em tu. Livros de homilética, já respondi. Patrícia Adriana, algumas perguntas ficou para trás, gente, porque eu tenho que terminar a live daqui a pouco. Qual o melhor dicionário bíblico, na sua opinião? Existem muitos bons. Eu, particularmente, gosto de alguns poucos. Um dos que eu mais gosto é o Wycliffe. O Tyndale também é muito bom. O Unger, dicionário bíblico Unger, é excelente. Tem vídeo deles aqui no canal. Amém? Maravilha. Davidson Silva, boa dica. Tem umas 2, pentecostal que você citou. O irmão aí conversando. Valeu, Davidson. Vamos para o próximo livro? Vamos falar de mais coisa boa? Mais um livro que a gente vai apresentar aqui mais uma vez aqui no nosso canal. Gente, olha, eu vou editar esses vídeos e publicar, tá bom? Para o pessoal que não tem tempo de assistir quando a gente estava ao vivo, isso aqui foi live, quando a gente estava ao vivo, você não teve tempo de assistir, então eu vou fazer recortes
e publicar aí para vocês assistirem, tá bom? Aí existem vídeos curtos, existe o canal, outro canal, que é no meu nome, Messias Ferreira, aqui no YouTube, que a gente também põe conteúdo de livros. E aqui no principal canal, que é o Movimento Pentecostal, a gente vai pôr também esse vídeo da parte que a gente abre esses livros na íntegra, para ser mais rápido. Tá ok? Tá ok? Tá ok? Esse livro é muito bom e é um tema que é muito mal entendido. O livro que eu vou mostrar a vocês é um tema que é muito mal entendido. Também CPAD, é dos nossos também, de assembleano, hein? É de pentecostal, né? Que nem todo pentecostal é assembleano, né? Muito bem. Infelizmente, também nem todo assembleano é pentecostal. Que pena. Livro O Poder da Santificação. Redescubra o que Deus quer fazer através de você. O que é santificação? A gente não tem nesse país tão sincretista, existe uma falsa crença de que ser santo é ser perfeito. Existe até o catolicismo que prega a santidade do clero. Fala que o Papa é santo, o padre é santo. E que é possível a pessoa conseguir um grau de perfeição aqui, a ponto de eliminar o pecado original, a natureza decaída de Adão que está em todos nós. Isto é um problema. Alguns entendem que tem que ter fases de santificação maior. Alguns falam que quando está consagrando em jejum, na sua casa ou na igreja, participando de uma campanha de oração, seria um momento de maior santidade que estão. Será mesmo que é assim? Não é bem o que a Bíblia ensina, mas é uma crença que existe, inclusive, no meio pentecostal. Mas aqui nós temos um livro que eu vou indicar aqui a vocês. Gente, que livro que está difícil de abrir. Espera aí. Eu vou indicar aqui a vocês um livro que é um livro interessante. Mais um autor estrangeiro também. Existem livros com esse título que são brasileiros. Não quebra minha caneta. Mas esse aqui é um autor estrangeiro. Dessa caixa já foi, né? Mas a gente vai abrir outros aí. Para mais vídeos. Olha. Mas é bom abrir um livro, gente. Abrir um livro novo Abrir um livro novo é muito bom mesmo. Olha que coisa divina. Coisa boa. Vou pôr o link na descrição do vídeo. Quando você compra nos links que a gente publica, você não vai pagar nada a mais, nem a menos por isso. Porém, você vai estar ajudando o nosso canal, porque o nosso canal ganha uma comissão com as vendas dos livros, tá bom? Faz isso e Deus te abençoará, ok? Aí você possibilita a gente continuar trazendo novidades, dicas para te abençoar. E acaba me abençoando porque esses livros não são para enfeite, não. Eu passo madrugada lendo e estudando a palavra do Senhor. Isso aqui não é por... existe isso por causa do canal? Não, o canal existe por causa disso. Mas isso aqui não existe por causa do canal. Então isso aqui não é nem ostentação, nem troféu, e nem eu vou comprar livro, vou adquirir livro, ou fulano me manda livro só. Agora, tem parceiros que às vezes mandam livro, olha, conheça aí essa obra aí, e aí a gente fala. Então você que tem livraria, editora, você que é um escritor evangélico, está iniciando agora, pode mandar para a gente o seu livro que a gente vai dar a dica aqui. E outra coisa, para você que é autor de livros seculares, como de história, por exemplo, tá? De política, isso também, tá ok? A gente também vai apresentar aqui, tá certo? Será interessante. Especialmente se você for cristão. Se esse livro você não fala palavrões ou coisa assim. Mas que seja um livro respeitável, para educar, para instruir. Serão livros interessantes. Em breve a gente vai apresentar aqui um livro biográfico do Ronald Reagan, o presidente famoso da bomba de Hiroshima e Nagasaki. O único país do mundo a usar bomba, né? Que foi os Estados Unidos. Bombas nucleares. A gente vai falar deles aqui. Por quê, gente? Porque é útil para muita gente. E o pregador ele também tem que estar atualizado concernente a muitas coisas, inclusive a história. Voltemos ao livro. O poder da santificação. Redescubra o que Deus quer fazer através de você.
é de Renki Holman. Rapaz, eu não sei ler português direito, eu vou ler inglês. É difícil, né? Com meu óculos emprestado, eu vou ler aqui. Você tem aprendido mais sobre Cristo através das Escrituras? Você tem aplicado mais das Escrituras à sua vida? Você tem crescido em vitória sobre o pecado? Você tem dependido mais do Espírito para que ele o torne mais semelhante a Cristo? E aí? Ele responde estas perguntas e muito mais. Olha o livro. O poder da santificação. Não é um livro tão pequeno, também não é aquela coisa grande, né? São poucas páginas, com a bibliografia aqui, com as notas, tem um índice de temas, ó, que facilita muito. Você tem aqui 260 páginas, 261 páginas. Eu considero pouco. Aqui, se eu tiver tempo, em horas, eu leio isso aqui. Se eu tiver sem tempo, 2 vezes que eu pegar ele aqui, eu leio em 2 madrugadas diferentes. Dedicatória, agradecimento, prefácio, aprendendo sobre a santificação, refletindo o caráter de Deus, o propósito de Deus através da santificação, descobrindo o novo, você em Cristo, ou seja, unindo com Cristo em santificação, vencendo o pecado e a carne através da vitória de Cristo, oposição interna à santificação, e muita gente vive isso, aliás, todo mundo vive isso, que é a guerra espiritual. Você quer buscar mais a Deus, não consegue, fica frustrado porque não conseguiu, e toda essa questão. Temos aqui, bênção, maravilha. Vencendo o mundo através da vitória de Cristo, oposição externa à santificação, conhecendo o divino auxiliador, o papel do Espírito Santo na santificação. Eu me santifico ou o Espírito Santo me santifica? Como é? A gente confunde. Ou tem os dois, ou é um dos dois. Como é que fica? Vamos aprender aqui também. Respondendo biblicamente ao Espírito, o papel do Espírito na santificação, que é a continuação do outro capítulo, buscando a semelhança com Cristo, o objetivo de Deus para a santificação, crescendo na graça, a suficiência de Deus para a santificação, vivendo pela palavra, o papel das Escrituras na santificação. Então, gente, ainda tem mais, são 16 capítulos. Treinamento para a piedade, discipulado e disciplinas para a santificação, é a santificação na prática, a luta, né? Comunicando-se com Deus, a maneira como a oração promove a santificação, glória. Lutando com nossas circunstâncias, isso pesa muito na vida da pessoa, a maneira como a providência de Deus atua na santificação, vencendo a batalha espiritual, a oposição de Satanás à santificação. O capiroto tenta. Ajudando outros cristãos a crescer, o ministério interpessoal de santificação ou da santificação, maximizando o crescimento espiritual, um plano de santificação para a vida inteira. Aí você tem no final notas, bibliografia, índice das escrituras e índice de temas. No final você tem tabelas, os 3 tipos de santificação, vai explicar o papel de cada pessoa da Trindade da santificação, no caso da santificação, 2 importantes estágios da experiência cristã. Tem estágio. Qual é o estágio que você está na sua vida cristã? Principais contrastes entre legalismo e graça, porque tem gente que prega numa igreja o legalismo como forma de santidade, não fazendo a diferença entre costume de igreja e mandamento bíblico, ou doutrina bíblica. Aí é complicado, né? Dica, gente, maravilhosa dica. O poder da santificação, que é um tesouro. Como está aí o baúzinho, um tesouro esse livro aqui para você
a aprender, para você entender, para você conhecer. Amém? Que maravilha! Que maravilha! Glórias a Deus! Vou deixar o link na descrição do vídeo para quem quiser adquirir esse livro. O Poder da Santificação. Benção. Glória a Deus. Mais um. Mais um. Eita, que esse ano vai ser... Messias vai ter que ler muito. Messias vai ter que ler muito. Ok? Muito bem, gente. Vamos mais novidade? Eu tenho que encerrar a live daqui a pouquinho. Talvez muitas das perguntas que vocês estão fazendo, que são boas, eu não vou poder responder. Mais novidade aqui no nosso canal na área teológica. Mais novidade que eu quero apresentar aqui para você que está me assistindo aí. Veio 2 marcadores. Valeu, coisa boa. E com aquele versículo que muita gente não faz questão de falar. Fica distorcendo aquele que diz a letra mata, distorcendo. Não vai nem ler para isso aqui, letra é que vai estar falando. Não tem nada a ver com isso da Bíblia. E não fala desse texto. Persiste em ler. Eita, a maioria dos crentes, hein? Não cumpre esse versículo. Persiste em ler. Pois é, mas é um mandamento, é imperativo, tá vendo? Persiste. Tem até dicas aqui de 2 livros que a gente já apresentou no canal, que é Heróis da Fé, né? E o de A História dos Hebreus, edição de luxo, que a gente já apresentou aqui no canal. Esse daqui, por exemplo, a gente já explicou como utilizar e para que ele serve. Boa, marcadores é bom, que a gente está lendo, já está marcando ali. Maravilha, tudo que é livro meu tem marcador de página, né? Praticamente todos, maioria. Livro que eu vou apresentar a vocês é o seguinte livro. Olha esse livro. Mais um livro de Severino Pedro da Silva. Eu já apresentei aqui alguns livros do Severino Pedro da Silva aqui para os irmãos. Esse aqui é na área de doutrina, na verdade, teologia sistemática, né? Que estuda doutrinas. A gente já apresentou aqui no canal os livros dele de escatologia, da doutrina dos anjos, de antropologia, de soteriologia, a doutrina da predestinação no prisma pentecostal. Já colocamos aqui comentário bíblico dele, como, por exemplo, Daniel, versículo por versículo, Apocalipse, versículo por versículo. Já apresentamos alguns livros dele. Outras áreas também da escatologia. Hoje, nós temos aqui a doutrina do pecado, conhecida como amartiologia. A doutrina do pecado. Gente, pecado, defeito, é o principal problema do ser humano. E é a causa do sofrimento humano é o pecado, até da morte. Nas 3 mortes, espiritual, física e eterna. É causado pelo pecado. As consequências são terríveis. E há pecados que, mesmo depois de perdoado por Deus, às vezes as atitudes pecaminosas causam problemas que são consequências para a vida inteira, como foi na vida de Davi, mesmo perdoado. Às vezes o perdão de Deus não elimina a consequência, elimina apenas a condenação do pecador. A doutrina do pecado. A palavra pecar significa errar o alvo. E aqui é feito, olha o tamanho disso, um estudo criterioso, exaustivo sobre a doutrina do pecado no ponto de vista teológico pentecostal arminiano. Porque para os calvinistas, o ser humano é desprovido do livre-arbítrio. Para outros calvinistas, os mais radicais supralapsarianos, afirmam que o homem pecou no Éden porque Deus quis que eles pecassem, até determinou a queda e ainda preparou o caminho para isso acontecer. Que coisa, hein? E ao mesmo tempo diz, Deus não tem culpa do pecado. Fica meio difícil de entender o contraditório, mas fazer o quê? A contradição. Os mais radicais dos calvinistas também afirmam que as pessoas que vivem em desobediência e pecado, até as mais horrendas pessoas, crimes hediondos, etc., estão assim porque Deus quis que eles vivessem em pecado, até os escolheu para isso. Ou, uns dizem, escolheu para isso, outros dizem, estão assim porque Deus não escolheu salvar eles. Claro que essas doutrinas estão distorcidas, o calvinismo é um problema grave para a Bíblia Sagrada. Mas tudo bem. Esse livro vem bater
debatendo também algumas coisas nesse sentido em relação à depravação total humana, por exemplo. E vai explicar a queda, a origem do pecado, a questão da queda no Éden, né? E toda essa questão. Ele é maior do que eu pensei, hein? Porque eu vi a foto dele, som do capitalismo. Aliás, não peque, não sinta inveja santa, tá bom? Olha, existe inveja santa, né? Se for inveja, não é santa. E é muito bom. Infelizmente, o pastor Severino Pedro da Silva, um grande escritor, partiu para a eternidade, acho que em 2009, né? E nos deixou aí saudades das suas pregações, que são poucas aqui no YouTube, e dos seus escritos. Olha como é importante você, teólogo, escrever. A pessoa vai embora e as obras continuam sendo instrumentos de Deus para abençoar pessoas. Severino Pedro da Silva. Alguns ignoram a origem e existência do pecado. Na opinião desses estudiosos que ignoram a origem e existência do pecado, que são modernos, dizem, o pecado não existe, e se existe, seria de origem desconhecida. Outros até defendem que o pecado existe, contudo, ninguém seria capaz de saber sua origem e seus modos de manifestação no mundo. Talvez passe um pouco no agnosticismo. As Sagradas Escrituras fazem questão de revelar e denunciar o pecado, dizendo não apenas de onde ele veio, mas também mostrando seus efeitos, né? Desculpa, efeito, tá, calvinista? Efeitos nocivos e sua tirania destruidora que alerta tanto o mundo humano quanto o mundo espiritual. Nessa relevante obra, que é um dos maiores do autor que eu já vi, Severino Pedro da Silva analisa a questão do pecado sob os mais diversos ângulos, bíblico, histórico, filosófico e comportamental, dando aos seus leitores uma ampla visão do que é o pecado e de suas terríveis consequências. Link na descrição do vídeo. Se você adquirir aí, nós ganhamos uma comissão, então você acaba nos ajudando. Compra nos nossos links, tá bom? Vai pagar a mesma coisa que está na internet. Mesma coisa. Severino Pedro da Silva, A Doutrina do Pecado. Severino Pedro da Silva, CPAD. O livro, esse livro tem letras pequenas. Então, recomendo esse óculos, né? Letras pequenas. Ah, isso é ruim. Não, isso é ótimo. É sinal de muito conteúdo. Só usa um óculos. Estou até com um emprestado aqui, ó. Que o meu quebrou. E aqui o que acontece? Você tem aqui, gente, um estudo muito profundo, muito exaustivo. Você pega uma teologia sistemática grandiosa, tem teologias sistemáticas, cadê? Não vai dar para me pegar, está muito atrás aqui. Vamos, por exemplo, aqui, vou pegar essa edição mais antiga de Wayne Grudem. Wayne Grudem, editor-geral da Bíblia NAA, de estudo. Teologia sistemática, atual e exaustiva. Mesmo com o título de exaustiva, não tem esse número de páginas sobre a doutrina do pecado, tá vendo? Mesmo. E ainda tem uma desvantagem no caso dessa aqui especificamente. Não é toda teologia sistemática que é assim, mas essa aqui é calvinista, que tem forte influência sobre a doutrina do pecado pelo fato de que a soteriologia e as demais doutrinas também estão ligadas a essa doutrina, porque o objetivo central da Bíblia não é mostrar que o pecado é desastroso, embora mostre que ele é, mas é sim mostrar a redenção, a remissão dos nossos pecados por meio de Cristo. Cristo é o centro da Bíblia. Se fala de salvação, obrigatoriamente tem que falar de pecado. Então, o pecado é existente e a Bíblia fala muito sobre o assunto. O livro é sensacional, é extraordinário. Eu já conheci o livro faz tempo, tá? Muito bom. As obras do Severino Pedro são muito boas, são muito maravilhosas mesmo, com um conteúdo muito importante, 100% pentecostal. O negócio Severino Pedro da Silva é pentecostalismo. Aí ele vem trabalhando o capítulo 1 com a doutrina da teologia sistemática, já com o título A Martiologia, olha, doutrina do pecado. O diabo foi o primeiro a pecar, ele diz.
No capítulo 3, a morada do homem antes do pecado. Como era o Éden antes do pecado? Tinha motivos para desejar pecar? A queda do homem em si, como ele pecou, né? A queda do homem mostra uma escada descendente em todas as áreas, viu, gente? A queda do homem e o cuidado de Deus também aparece aqui. Capítulo 5, o problema do mal. Aí vai falar sobre a origem do mal, que os calvinistas usam aquele versículo de Isaías, Deus fez o mal, né? Eu crio o mal, tá vendo? Deus criou isso e aquilo, mas Deus não criou o pecado, criou a queda. Não entendi? Me explica porque eu fiquei confuso. Meu Deus, só Jesus na vida dos irmãos calvinistas. Nossos irmãos, tá? Irmãos em Cristo, eles são. Capítulo 6, a extensão do pecado. Capítulo 7, a classificação do pecado. Aí, na classificação do pecado, nós temos as transgressões, nós temos os transgressores, nós temos a classificação da culpa, nós temos o pecado e seus cognatos, e nós temos também o pecado e suas variantes. Eita, e seus variantes. Capítulo 8, o pecado herdado e a imputação da culpa. Aquela questão do pecado original, mas eu não estava lá no Éden, por que eu tenho que pagar pela queda de Adão? Também tem explicação aqui. Que livraço, hein? Capítulo 9, o poder consequente do pecado. Capítulo 10, manifestação concentrável do pecado. Capítulo 11, pecados imperdoáveis. Quais são os pecados imperdoáveis? Como é que fica a questão do pecado? Aí existe a apostasia, não é só a blasfêmia. Existe o pecado da apostasia, existe o pecado voluntário, existe o pecado, aqui diz assim, ó, pecados que não merecem perdão. Existe o pecado voluntário, o pecado para a morte, o pecado voluntário, principalmente no caso, o sem arrependimento, não há perdão. O pecado para a morte, ele vai explicar que é um texto de João, das epístolas de João, que é muito complexo, muito. O pecado também abominável, você já deve saber que é a blasfêmia, né? Contra o Espírito. Pecados perdoáveis. Existem os pecados que merecem o perdão e pecados que... E quem pode merecer o perdão? Também tem esse título. Capítulo 13, o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo vai ser explicado aqui mais a fundo no capítulo 13. Capítulo 14, olha como é grande o livro, gente. Capítulo 14, isso já vai na 265, o número da página. O pecado afetou as escrituras, ou melhor, as faculdades sensíveis e instintivas do homem. Por isso que o homem, às vezes, fica muito... Coloca, por exemplo, a avareza, o dinheiro acima das outras importâncias da vida. Outro coloca a questão do sexo acima das outras importâncias da vida. Outros colocam a vaidade e por aí vai, tá? Então, o pecado afetou as faculdades sensitivas e instintivas do homem. Os instintos do homem ficaram mais aflorados do que o natural por causa do pecado. E tem que haver um controle, há freios para isso. Que o Espírito Santo nos ajuda aí, né? Capítulo 15, alteração no comportamento, alteração mutável no comportamento, alteração do pensamento, inclinação influenciável da mente, alteração propositada das ações. Eu acho que eu nunca vi, sério, gente, eu já vi muito da doutrina do pecado. A martiologia, nas teologias sistemáticas, todas elas têm. Mas com tantos detalhes como nesse livro aqui, eu ainda não conheço não, viu? Arminiano, ó. Armínio Wesleyano. Punição e destruição do pecado. É o final, né? É o capítulo 16. Punição e destruição do pecado. Meu Deus, isso aqui é livro para ninguém botar defeito. Olha, um dos melhores do autor, sem nenhuma dúvida. 335 páginas. É livro, gente. É livro. Estuda, 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 estuda. Quem sabe, você que está me assistindo está precisando se libertar de algum vício, de alguma coisa que está te prendendo, que está destruindo tua vida com Deus,
pecado, alguma coisa talvez oculta, ou talvez não oculta. Entender o seu problema, que é o pecado nesse caso, pode ser a chave para te tirar desta situação. Estuda sobre o pecado, depois estuda sobre a santificação, que é o que o Espírito Santo faz ao combater o pecado em você. Meu Deus, sua vida vai ser transformada porque o Evangelho tem esse poder. Às vezes só ler a Bíblia não te dá essa compreensão tão clara, um livro vai te dar. Então vai te ajudar muito. Eu leio muito, nunca li assim muito de teologia, isso vai me atrapalhar? Não, não vai. Um livro desse não vai te atrapalhar. Leia, aprenda. Aprenda. Agora pega a Bíblia, põe do lado desse livro, ele usa a revista corrigida, né? Pega a Bíblia, põe do lado desse livro, toda referência que ele citar, leia na Bíblia, com atenção, no momento que você possa prestar atenção, até você concluir esse livro. Enquanto faz isso, ora ao Senhor, reconhece tuas falhas. Olha, a Bíblia vai te orientar, esse escritor aqui vai te ajudar muito nisso, tá bom? Deus abençoe. Dica aí, link vou pôr aí na descrição do vídeo também, pessoal, para você adquirir. Olha, compartilha aí, gente, nossos vídeos e deixa like. A Doutrina do Pecado, Severino Pedro da Silva, mais um do Severino para nossa coleção. Top, muito bom. Oi, amor. Mandou aí, foi? Oi? Ainda não terminei. Pessoal, eu vou... Aqui ainda tem alguns livros, mas eu acho que eu vou deixar para o próximo vídeo. Porque eu vou abrir logo aqui essa Bíblia aqui, que daqui uns 20 minutos eu vou sair, tá bom? Eu preciso sair ainda hoje. Então, veja bem. Mais uma bênção que chega para mim, eu fico muito contente quando chega para mim Bíblia de estudo. Não tem nada que eu ame mais do que receber Bíblia de estudo. Você já deve ter percebido qual é a Bíblia que está aqui, como alguns já comentaram qual é, né? Qual é a Bíblia que está aqui? Deixa o like, gente, se inscreve no canal. Isso aqui é um vídeo unbox. Unbox é aquele vídeo, aquelas lives que a gente abre materiais, tá bom, gente? Desculpa aí, eu não estou lendo todos os comentários dos irmãos, porque eu tenho que encerrar a live, então estou apressado. Eu não vou deixar essa Bíblia para abrir em outro momento, porque eu estou precisando muito usar essa Bíblia. Então, eu vou abrir logo aqui, tá certo? Veja bem, muito bem. Olha, esta é a Bíblia de Estudo Thomas Nelson, recém-lançada, uma bênção de material de estudo bíblico. Uma bênção, tem marcador, hein? Vem marcador de página. Olha, vem um marcadorzinho de página aqui, muito bélico. Valeu, gente. Marcadorzinho de página, beleza. Olha que coisinha linda. Tim Keller. Esse material aqui, ó, já vem uma dicasinha aqui. Tim Keller é um grande autor também, grande escritor. Gente, tem nada melhor do que Bíblia? Não, né? De estudo ainda? Rapaz, Bíblia de estudo, gente, eu não fico sem Bíblia de estudo. E você já viu que eu tenho um bocadinho, né? Eu tenho mais de 30, tá? Mais de 30. Utiliza, irmão? Muito. Você tem uma ideia, eu tenho comentários bíblicos, mais nada aqui. Eu tenho comentários bíblicos, mas não utilizo comentários bíblicos mais do que eu utilizo Bíblias de estudo. Não faço isso. Sério mesmo. Olha quem está aqui, gente. Olha quem está aqui, gente. Ó, no plástico, olha quem está aqui, ó. Bíblia de Estudo Thomas Nelson. Já que eu abri aqui, eu vou tentar baixar a câmera enquanto você vai me assistir aí. Deixa eu tentar ver se eu baixo a câmera aqui, para ver se vocês conseguem visualizar. Com licença. Assim, acho que assim. Deixa eu tentar aproximar ela mais. Não sei se eu vou conseguir aproximar ela mais, gente. Eu vou tentar aproximar mais essa câmera, hein? É para a gente mostrar aqui para você melhor. Não sei, gente, se eu vou conseguir. Só consigo até aí, eu não consigo aproximar ainda mais, não. Ok? Mas tudo bem, né? Tá dando aí para ver, não tá, pessoal? Tá dando para ver legal? Desculpem aí, eu tô com a câmera só.
Então fica um pouco complicado, tá bom? Mas eu espero que seja suficiente aí para você ver. Gente, essa Bíblia é do famoso J. Carson. Para quem não lembra do J. Carson, ele é o editor-geral, né, do tão famoso e renomado comentário bíblico Vida Nova. Vocês lembram do comentário bíblico Vida Nova? Tem review aqui no nosso canal, esse mega comentário bíblico. Ele é o editor-geral. Aí o pessoal está perguntando, as mesmas notas desse comentário está na Bíblia Thomas Nelson? A resposta é não, tá bom? Esse comentário é um capítulo à parte. É muito bom também. Então, o J. Carso, que é o editor-geral desse mega comentário bíblico, é o editor-geral desta Bíblia de Estudo, a Bíblia de Estudo Thomas Nelson, que chega aqui ao nosso Brasil, né? Eu sou, assim, eu vi aí na internet que eu não sou exatamente um dos primeiros a colocar, né? O primeiro a colocar essa Bíblia no ar, mas eu vou abrir aqui para a gente ver. Já vi que tem uma caixa muito boa. Muito interessante. Uau, rapaz, que tecido, que textura, hein? Que textura, ó, gente, em alto relevo isso aqui, ó. Que textura. Esse símbolo lembra um pouco o símbolo da Bíblia de Estudo, aplicação pessoal, né, gente? Tem esse símbolo aqui, é parecido, né? Não é igual, não. Olha, que coisa. Irmão, essa Bíblia é pentecostal? Não. Mas tem algum problema para mim que sou pentecostal? Também não. Não mexe contra a gente. Essa Bíblia é calvinista? Não. Arminiana? Não. Wesleyana? Não. Não vai mexer com o ismo. Por quê? Esses ismos, arminianismo, calvinismo, wesleyanismo e vários ismos, não vai mexer com isso? Pelo seguinte, porque ela trabalha com teologia bíblica, gente. Teologia bíblica é a área da teologia que analisa a Bíblia apenas com a Bíblia, tirando os ismos filosóficos da teologia. Deixa eu colocar a câmera assim, tá? Não se preocupe, a gente vai gravar um vídeo depois, mais completo, mais interessante, para vocês acompanharem sobre esta Bíblia. Bíblia de Estudo Thomas Nelson. Thomas Nelson é o nome da editora, né? Que veio aqui para o Brasil, disseram-me, a minha é preta, pessoal, olha. A minha é ninguém menos do que a preta. Exatamente, a minha preta. Para não ficar igual a todo mundo, né? O pessoal está escolhendo aí sempre a vinho, outro a azul e tal. Eu gosto muito das pretas, por causa do dourado também, né? Que dura mais do que o prateado nas lombadas. Deixa eu dar uma lida aqui no que nós temos aqui atrás, né? Nesse encartezinho que veio. Ó, ela tem leitura perfeita, que é lindo, que é maravilhoso isso. Introduções abrangentes, úteis e relevantes a cada livro das Escrituras e das seções. Ela lembra um pouco arqueológica, de estudo que saiu do mercado. Ela lembra um pouco. Riqueza visual, centenas de fotografias em cores e com legendas explicativas. Vou pôr o link para você adquirir com nossos parceiros aí na descrição do vídeo. Mais de 60 gráficos e diagramas, mais de 90 mapas coloridos, mais de 90 mapas, milhares de referências bíblicas cruzadas, fonte de leitura perfeita, uma tipologia exclusiva que integra os melhores avanços em tipografia de Bíblias modernas. Entre as ferramentas, são mais de 50 mil ferramentas. Entre as ferramentas, você tem aqui a Bíblia de Estudo Thomas Nelson, entre as ferramentas, a chamada BETN, o BETN, né? Entre as ferramentas dela, nós temos mais de 50 mil recursos, entre comentários, notas de estudos, artigos de especialista, ilustrações, mapas, gráficos, fotos, concordância, sistema de referência cruzada, 28 artigos bíblicos teológicos que descortinam temas-chave das Escrituras, texto da Bíblia em coluna única, em miolo colorido, que nem a palavra-chave da Fé Reformada. Rapaz, que caixa, hein, Thomas Nelson? Parabéns.
mais de 60 conceituados acadêmicos cristãos, como Timothy Keller está aqui, Craig Blomberg é muito bom, T.D. Alexander, Kelvin De Jong, não conheço, Moisés Silvas, Douglas Moo é conhecido, Trimpe Longman, terceiro, não conheço, entre outros. Texto completo da nova versão internacional, ela veio NVI, maravilha, é uma tradução que merece também respeito, uma tradução contemporânea e fiel aos originais, além de acessível. Cor perimetral e 2 fitilhos marcadores, maravilha, mais de um fitilho. O editor-geral é, como dissemos, o Die Carso. No meu caso, é a Preta Couro Soft. Thomas Nelson Brasil. Veja só, pessoal, a Bíblia de Estudo, ela é aquele canivete, que você tem tudo ali fácil para você adquirir. Ela era lançada em inglês, né, nos Estados Unidos, há muito tempo ela foi lançada, e agora vem para o Brasil, né? Nenhuma editora trouxe, mas a Thomas Nelson trouxe. É a primeira Bíblia de Estudo da Thomas Nelson aqui no Brasil. Tem a Estudo Integrado também da Thomas Nelson, mas dessa forma é a primeira aqui no Brasil. Esperamos que venham outras, tanto quanto importantes. Olha que luxo essa Bíblia tem, gente. Meu Jesus. Tem gente falando assim, eu queria que não fosse NVI, porque eu não gosto da NVI, deveria lançar cada Bíblia com uma versão diferente. Não pode lançar, gente. A editora só pode lançar a edição ou a tradução da Bíblia que ela tem permissão. A Thomas Nelson lança a versão ACF e a versão NVI, né? Foi escolhida a NVI porque entre as duas, até onde se sabe, é mais utilizada a NVI. Entre as duas, não é que é a mais utilizada do Brasil, não. Olha, gente, isso aqui é um tijolão. Olha o tamanho dessa Bíblia, pessoal. Meu Deus, olha o tamanho. Molinha, ó. Molinha, ó. Página. Ela é molinha assim por causa da capa. Eu achava que a capa dela era igual a da Thompson, colecionador, mas não é não, né? A Thompson do colecionador tem uma capa que é singular nela, né? A versão do colecionador. Agora, essa caixa eu vou dizer, viu? Não tem caixa de Bíblia aqui melhor que essa, não. Nem a famosa do colecionador da Thompson, que custou uma grana. O pessoal que comprou na época. Mas olha, cheirinho de nova. Oh, meu Deus do céu, Jesus Nazareno. Bíblia de Estudo Thomas Nelson, nova versão internacional. E é duro, ó, não é aquele material mole. É o material de capa de livro, sabe? Capa de livro. Deixa eu colocar ela aqui bonitinha. Que coisa fofa, rapaz. Que coisa mais linda. Aqui para botar na estante, manter conservado, livre da poeira. Meu Deus, isso aqui é uma maravilha. A Bíblia de Estudo. A Bíblia de Estudo é robusta. O couro é muito bom. O couro soft é um couro bom. Ele não resiste calor. Isso eu descobri a duras penas. Aqui no Nordeste, que é quente, eu descobri que as capas de Bíblia em couro soft e PU também não são resistentes a calor. Se você coloca ela no quartinho lá que você tem, que é quente, você vai ver ela descascando mais rápido. Não é uma Bíblia para levar para o culto, né, gente? Ó, costurada, gente, ó. Bem costuradinha, dourada. A minha é preta, gente. A minha é preta. Eu preferia preta. Olha que luxo essa página. Nós vamos fazer um review dela. Vocês já viram, certamente vocês já viram vídeos desta Bíblia de Estudo. Alguns que estão me assistindo também têm esta Bíblia de Estudo já. Mas a gente vai depois fazer um review dela. Introdução aos livros, ela é riquíssima, o projeto arqueológico dela é muito grande também. Olha, figuras. Gente, não é pelas figuras em si, esse é o estilo Bíblia enciclopédica, né? Mas não é pelas figuras em si que a gente gosta de uma Bíblia dessa. É mais pela questão, claro, do conteúdo. É mais pela questão do conteúdo. Gente, que bênção. Este gráfico eu acho que reconheço, se não me engano é da Bíblia NVI. Meu Deus. A Bíblia NVI foi pego dela algumas coisas para essa aqui, para a Bíblia Estudo Arqueológica também.
Eu acho que ela vem para substituir a Bíblia de Estudo Arqueológica, já que era a Editora Vida, que agora foi vendida para Thomas Nelson, né? Soubemos, pelo menos. A, a arqueológica não será mais lançada, né? Isso, então, que era também NVI, inclusive era no estilo dessa. Então, acho que ela veio para substituir. Olha, no início dos livros, olha, números. Meu Deus, que coisa mais fofa. Coisa mais linda de Javô. Vamos ao teu do céu. Com vários diferenciais, gente. Essa página é ótima. Que página. Não é que nem a NAA, nem outras Bíblias que também são boas, mas não é bem aquilo ali. É tipo a primeira edição da Roma, que eu tenho aqui, da BV Books, tipo também a própria NAA usava esse papel, né? A Bíblia de Estudo a cronológica, aplicação pessoal, também utiliza esse papel. Tem vários materiais, quer dizer, poucos, né? Não tanto aqui no Brasil, que utiliza esse tipo de papel. Olha, gente. A fonte de leitura perfeita é boa, agora que ela está muito pequenininha, né? Porque também, gente, olha, se eles colocam a Bíblia com letra grande, eu vi gente reclamando na internet, tinha que ter letra grande. Gente, não ia caber, não ia dar, tem que ser 2 volumes. Ia ter que ser um só para a Bíblia, não ia ser uma Bíblia de estudo, ia ser 2 volumes, uma Bíblia e outra coisa, né? Olha o tamanho dessa Bíblia, que é maior que a NAA, maior do que várias. Essa é a Bíblia conhecida como Bíblia comentada, a Bíblia enciclopédica comentada, né? Olha só, gente, que coisa. E detalhe, gente, é diferente uma Bíblia que trabalha com teologia bíblica, é diferente de qualquer outra Bíblia, porque as outras geralmente é doutrina, conhecimentos gerais. Essa é teologia bíblica, é você consultando a Bíblia, é a consulta bíblica, deixando de lado várias filosofias do cristianismo e dogmas. Ótima, porque fica interdenominacional, pessoal. Ela não inclina para pentecostal, nem para calvinista, nem para ninguém. Interdenominacional, tá bom? E é por aí, né? Existem algumas Bíblias que já estão fora do mercado, como uma que vocês estão falando aí, que é a Dake. Tinham dito que lançaria, depois voltaram atrás. A editora, parece que a editora da Dake não está mais no Brasil, que até o site da editora não existe mais. Olha que coisa, olha Judas. Não tem palavras de Jesus em vermelho, eu não vi. Eu estou pegando assim ela daqui para lá. As notas, assim com o desenho em azul, né? Ficou interessante também. Não tem palavras de Jesus em vermelho, não é isso? Não tem problema. É a Bíblia, viu? É a Bíblia. Pessoal, eu não sei que Bíblia comprar, qual é que eu compro, que Bíblia eu vou adquirir. A Bíblia Thomas Nelson, gente, diz tudo. Não importa se é pentecostal ou não. 2 fitilhos, né? 2 fitilhos. Parabéns a Thomas Nelson Brasil. Parabéns, olha, eu não fui contratado pela Thomas Nelson para falar dela, eu não fui, tá? Não é nada disso. Mas fica aí, viu, Thomas Nelson? Quando precisar, a gente tá às ordens. Mas quando é bom, a gente fala mesmo, né? E ela é boa. Eu tenho certeza que essa aqui vai entrar para a minha lista das minhas preferidas. Eu tenho absoluta certeza, tá? Que vai ser uma Bíblia que eu vou indicar muito, que eu vou usar muito, vai estar sempre comigo. Aliás, eu vou começar logo a usar. Isso pesa, gente. Sem a caixa, ela já pesa assim. A caixa é capa dura. A caixa pesa também um pouquinho. Pesa, gente. Essa Bíblia pesa, viu? Essa aqui, você der na cabeça de um, sai a alma, viu? Porque a alma vai embora. Olha o tijolo, gente. Isso aqui é um tijolo. A minha é preta. Linda preta. Linda, linda, linda. Olha. Você percebe que é um pouco lisa? Porque é o couro soft, né? Ela não é o couro da colecionador da Thompson. A Thompson, ela traz o que a gente chama de couro legítimo, né? Na verdade, não é bem assim, mas, bom, dizem que é o couro legítimo. Não sei se ela é couro legítimo, não lembro aqui as definições, mas olha, a Thompson é aqui, ó. A textura dessa Bíblia Thompson, que também é molinha assim, é uma textura melhor. Essa aqui é a versão do colecionador. Então não chega a ser essa aqui, que é o top de linha de todos os materiais de capa de Bíblia. Esse aqui é o top. É o melhor de todos, resistente a suor, etc.
Bíblias de estudo, gente, você tem que usar em casa. Elas não são materiais para você andar para cima e para baixo. Como você já percebeu com a DEIC, com a Arqueológica, entre outras, elas deixarão de ser vendidas um dia. Então, o melhor é que você preserve. Esta Bíblia aqui, vou preservar esta Bíblia. Vou preservar esta Bíblia. Você querendo adquirir esta Bíblia, você acessa o link que está na descrição do vídeo, você adquire a Bíblia e ainda abençoa a gente. Ok? Porque a gente ganha comissão, tá bom? Quero agradecer aí ao pessoal que mandou para a gente. Deus abençoe vocês, tá bom? Muito obrigado mesmo. Deixa eu levantar aqui a nossa câmera. Pessoal, eu vou ter que encerrar, como eu havia dito aos irmãos, eu vou ter que encerrar a live. Espera aí, gente. Eu vou ter que encerrar a live por aqui. Então fica a dica. Bíblia de Estudo Thomas Nelson. Na próxima live a gente vai abrir mais alguns materiais, tá bom? Vai abrir mais alguns materiais. Não vai ter Bíblia de estudo, mas a gente vai abrir mais alguns materiais aqui para que os irmãos possam desfrutar aí com a gente. Muito bom. Testado e aprovado. Obrigado, irmãos, que esteve aqui conosco. Lamento não poder responder todas as perguntas. Lamento mesmo, mas eu quero te agradecer muito por você ter estado aqui conosco. Peço a Deus que a bênção do Senhor continue sobre a sua vida continuamente, tá bom? Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais uma live, pelas tuas bênçãos, por cada um que nos deu like, compartilhou, esteve conosco. Obrigado mesmo. Dá-nos a noite de paz e nos ajuda, meu Deus, cada dia mais a buscar mais da tua santa e gloriosa palavra. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Fica com Deus, pessoal. Até a próxima, se Deus assim nos permitir.